Olá, boa noite. Olá, bem-vinda. Bem-vindos. Olá, gente. Oi, oi, gente. Calma, Simba. Calma, você tá nervoso? Olá, bem-vindos. Vamos continuar hoje com mais uma live da série Gratidão e Cura. Hoje o convidado é o Diogo. Ele é microfisioterapeuta, ele é osteopata. E foi com ele que eu comecei a conhecer esse mundo tão diferente das terapias integrativas e complementares. A gente estava fazendo um curso juntos, um módulo de osteopatia internacional, e finalzinho de 2015, se não me engano. E durante o intervalo ele resolveu fazer um atendimento para mim, e foi quando eu descobri toda essa magia, toda essa questão de como que uma região estava mostrando um trauma que estava guardado lá atrás e que eu nem lembrava. Não, você É, veio do trabalho. então, Rogal, só um minutinho, gente. Isso é live caseira, gente. Isso é live caseira. Então a gente fez essa conexão nós dois e eu consegui entender que existia alguma coisa além só de olhar para o físico, para a dor física do nosso paciente. Porque a gente, na nossa formação de fisioterapia, a gente está muito na questão da biomecânica e olhar realmente só aquele ombro, aquele membro superior, mas existe através de uma medicina germânica, a medicina de Hammer, uma leitura totalmente especial. E depois eu descobri que ainda tinha muito mais coisa além disso, que existem outras ferramentas tão especiais para a gente entender. Até porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, ter saúde não é a ausência de alguma doença, mas tentar manter em equilíbrio alguns pilares, dentre eles o corpo, a mente, o espírito, o social, tudo isso junto. Então, a intenção das terapias integrativas e complementares realmente essa questão de ter um equilíbrio, embora eu sempre falo ao paciente que é um pouco ilusório, né? Porque, veja, eu sempre exemplifico que a gente é feito de vários pilares ao mesmo tempo. E é muito difícil a gente manter todos eles em equilíbrio o tempo todo. Todos os pratinhos, né? Então, a Carla é esposa, é filha, é irmã, é tia, é profissional, enfim. E eu sempre acho que, na verdade, hoje eu tô tentando colar um pratinho que caiu ontem, pra gente dar conta. E a gente não dá conta de tudo. E eu acho que existe um marketing, existe toda uma questão, principalmente voltado a mulheres depois que têm filhos. Eu vejo isso no consultório muito frequentemente. Ai, porque quando a mulher tem filhos, ela vira uma fera e é uma felina que dá conta. E então não dá conta. Isso é ilusório. Isso é completamente ilusório. Então, eu falo pra vocês, cuida um pratinho de cada vez todos os dias, cuida de um pratinho de cada vez e que tudo isso vai dar certo, tá bom? Vou chamar o nosso convidado para ele explicar um pouquinho mais sobre as outras ferramentas que ele trabalha, enorme do trabalho do Diogo. Daqui a pouco ele vai entrar. Oi, tudo bem, Carla? Lindo, meu querido! Tá dando microfone? Tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá conseguindo me ouvir bem? Tudo ok. Aqui também estamos. Tá legal. Hoje estou te ouvindo aí, fiquei lisonjeado de você falar de mim durante esse período também, sabe? Foi muito bacana.
Mas o princípio é isso, né? A gente tem que sempre procurar tratar das pessoas como você quer ser tratado, né? Isso é um tipo uma gratidão de você saber doar e saber receber aquilo que doou. Então, o momento vem e com certeza é maravilhoso. E é um grande, eu falo que é um grande mestre até hoje, né, Diogo? Quer compartilhar material, me mantém antenada, tira minhas dúvidas. Muito obrigada, viu? Eu fico grato. Sempre a troca de informações, sempre todo mundo cresce, né? Cresce junto. Isso Como as mesmo. pessoas que estão entrando aí, sempre tem algo a acrescentar, né? Então, é bem bacana, sim. Isso aí. Conta um pouco para nós a tua história. Como é que você chegou nas terapias integrativas? Qual foi a tua experiência? Por que chegou nelas? Então, quando eu era criança, que sempre tem um sonho de criança, né? Eu morava no sítio, então tinha muito benzedor, né? Os benzedeiras, os benzedor. Eu via aquilo e ficava encantado, e eu queria ser. Cheguei até a falar para uma pessoa que benzia, se ela me ensinava, né? E ela falou, não, talvez quando estivesse perto de morrer, eu passaria por essa técnica, tal, essa maneira. Só que acabou ele falecendo e não ficou nisso. E aí, quando deu certo de começar a fazer fisioterapia, eu gosto sempre de buscar cursos diferentes, buscar alternativas, não fazer o que todo mundo faz, sabe? Então, sempre buscar algo diferente, porque fazer o igual a todo mundo seria o básico, né? E aí eu fui atrás da microfisioterapia com a leitura biológica nos JOPEF, naqueles cursos que tem finais de semanas, 3 dias. E aí eu conheci a microfisioterapia. E foi muito bacana, porque ainda estava cursando o curso de fisioterapia, fiz um pouco mais tarde, né? O curso já comecei com 36 anos, então a gente já entra com uma vontade a mais para querer aprender, querer passar todas aquelas informações de uma maneira mais correta. E absorver isso também, né? E aí, durante esse curso, né, um microcurso, vamos dizer assim, foi detectado um problema comigo e a pessoa que foi minha companheira de parceria do curso, ela detectou, o professor correspondeu à alteração que eu tinha e me deu um diagnóstico, olha, devido ao falecimento do seu pai em 2004, um órgão seu está tendo tal prejuízo. E eu peguei ele depois que foi passado o período que poderia se recuperar meu corpo, que tinha condições de recuperar. Eu cheguei de lá, fiz os exames e realmente tinha uma coisa que eu não tinha queixa de nada sobre aquilo. E as coisas se organizaram, passou esse período que foi da época da correção e deu tudo certo. Então eu me encantei, falei, poxa, se deu certo comigo, eu brinco, eu vendo peixe que eu comprei, porque eu sei que deu certo para mim, deu Uhum. certo para minha esposa, então são situações que ajudam muito, né, as pessoas hoje em dia, tá muito bacana. E aí comecei essa linha de... Só que na época, né, foi assim meio... era muito caro o curso. Aí eu peguei, acabei fazendo uma pós em osteopatia assim que terminei o curso, Uhum. e na pós-osteopatia foi uma coisa que me alavancou muito, eu aprendi muito com a osteopatia, porque trabalha nos fundamentos, tanto da cura, né, autocura, então você dá a capacidade do corpo se restabelecer, seja através das manipulações, das técnicas de Jones, que são umas pressões em certos pontos, que você traz para que a circulação, o corpo mesmo se recupere. Você dá condições. Então não é você criar, você cura. Não, você dá condições para que o corpo ele se restabeleça, né? Então foi uma caminhada com a osteopatia. Busquei fazer na época a micro de novo, não consegui. Fiz o RPG, que é a Reeducação Postural Global. Da Reeducação Postural Global acabei indo para outros cursos e, sabe, sempre buscando algo que completasse. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer em 2014 para 2015 a microfisioterapia, a formação, que são a formação, são vários módulos e acaba fechando até o P9 e o MKI, que é a micro evolutiva. E foi, assim, muito bacana, porque parecia que eu precisava passar por todos esses períodos. Porque a osteopatia tem a osteopatia craniana, que você trabalha com crianças, com adultos. Então, tem uma mobilidade craniana que você ajuda em muito em vários fatores. Problemas desde insônia, desde
rinites, problemas oculares. Então, você consegue melhorar essa situação do paciente com osteopatia, né? Uhum. Aí, a partir desse momento, com essas técnicas, e você tem que ter vamos dizer, um toque, uma maneira de você perceber o movimento do corpo, né? A gente chama de RM, movimento respiratório, esqueci o nome agora. E aí acontece que é o seguinte, o corpo você trabalha num tempo, e você consegue observar esse momento, né? Então, desde a osteopatia craniana, visceral, que você tem que ter uma percepção muito bacana dos órgãos, se eles estão tendo um movimento adequado da víscera. E aí você, seja por projeção, seja através do toque muito próximo, então você consegue restabelecer esse equilíbrio de novo para os órgãos, né? E a partir daí foi tendo muitos resultados, as pessoas tendo assim uma gratidão por ter, né, resolvido ou melhorado, porque as pessoas têm muita ideia que as terapias vão solucionar todos os problemas. E não é assim. Cada pessoa tem seu limite, às vezes uma osteopatia é ótima para tratar aquele problema, ou às vezes a kinesiologia, que é outra técnica que eu tinha, foi muito bacana que, voltando um pouco atrás, quando era criança eu comprei um livro de massagem e estava marcado kinesiologia. E eu gostaria de fazer, só que eu não achava. Foi até que um dia apareceu o professor Volmer, lá do Rio Grande do Sul, acabei fazendo, ele montou um curso em São Paulo, e foi muito 10, porque a kinesiologia foi o princípio da micro. Então parecia que eu estava numa situação assim, eu estava lá na frente, estava com osteopatia, mas precisava da kinésio, que a pouco ia para lá, que é outra técnica, liberação articular energética, também dá para falar alguma coisa sobre Ah, isso. que legal. Uhum. E aí foi um ida e volta, ida e volta. Depois a sétima costela, então são várias técnicas que agregaram. E aí você, com a kinesiologia, é assim, algo especial tanto para as pessoas como paciente ou como colegas. Porque você consegue diagnosticar, trazer aquilo que é somático, aquilo que você não consegue pegar. Vamos supor algo emocional. Você consegue trazer para a questão de você conseguir materializar isso em um músculo informativo, que a gente chama, né? Então, o corpo dá condições de informar aonde você tem que tratar, ou qual técnica que seria melhor. E aí você Uhum. vai organizando para buscar essa maneira de você dar o melhor tratamento para aquele paciente. Às vezes, poxa, a pessoa chega, pô, eu queria fazer osteopatia, porque quebra, que estrala, né? Aí um chega, eu quero quiropraxia, porque é bacana, essas estraladas assim e tal. Eu falei, gente, eu posso, né, fazer uma sugestão? Vamos questionar seu corpo. Aí eu mostro para ele a maneira de ser feito o teste na kinesiologia, que são 42 músculos no corpo, você pode usar qualquer deles. Aí, se ele não tiver hipertônico nem hipotônico, que seria muito mole ou muito duro, você consegue questionar isso no corpo e trazer aquela informação para você, né? Aí a pessoa, poxa, mas é isso? Olha, vamos tentar. Até eu brinco, se não der certo, tu não paga. E no fim acaba dando certo. Então, aquelas pessoas que a estrutura ainda não foi tão abalada, você consegue um ganho assim, às vezes na primeira sessão a pessoa sai, meu Deus do céu, eu estou super bem, melhorou tanto, seja a parte estrutural, seja a parte emocional. Então você consegue ter um ganho em geral. Agora tem pessoas que têm, por exemplo, uma artrose num certo tipo, um grau. E aí você faz, a pessoa, eu tive uma melhora de 20%. Poxa, se você toma medicação, às vezes você não consegue isso. Às vezes 30, 40. Então, conforme você vai fazendo, o corpo vai conseguindo reagir. E aí a Uhum. pessoa, se ela está disposta a se curar-se, né? Ela tem uma melhora assim incrível. Porque você percebe que tem pessoas que parece que buscam também você, mas não querem se tratar, né? E aí você, poxa, você pode fazer o que for, ela não reage. Porque ela gosta de ser sinistrosa, ela gosta de sentir-se, poxa, se eu tiver mal, as pessoas vão me dar atenção, né? E aí, às vezes, elas acaba sendo enganada por ela mesma, né? Porque, poxa, se eu estou bem, eu posso dar carinho, eu posso dar afeto, envolver-se com outras pessoas e ser socialmente ativa, ter uma maneira mais ágil. Mas tem alguns que é inconscientemente. Pode Que é falar. aquela pergunta que a gente faz para o paciente: qual é a vantagem da tua doença? Qual é a vantagem do teu sintoma?
E Isso. todas têm, né, Diogo? Todas têm. Ou é Sim. para receber mais carinho, ou é ali que alguém te dá atenção, ou ali Uhum. que alguém vai parar e vai me levar no médico. É tão corrido, às vezes, que é ali que né, o companheiro, o parceiro, o filho, não, ali né, alguém vai me dar atenção. Sim, eu vejo muito isso, porque tem pessoas hoje, agora nessa pandemia, então, poxa, eu vou na Uhum. fisioterapia. Aí eu falei assim, poxa, dona, eu posso ir na casa da senhora, tem alguém que eu atendo muito próximo, faço particular e tal, assim, a domicílio. Aí, não, eu prefiro vir aqui na clínica, né, que eu atendo na Clínica Prévia em Registro, em Sete Barras também, faço em Pariquera, Sorocaba, alguns atendimentos. Então, assim, você vai atendendo uma pessoa, poxa, aquela fica bem, começa a espalhar a coisa. E eu acho gratificante, porque é, assim, muito bacana de você fazer as coisas, não é por, eu me sinto bem, de que eu consigo, não, eu faço e tento passar para os colegas. Eu falo, gente, tem tanto paciente precisando que não há necessidade de você querer só paciente para mim. Não, eu até tenho paciente que eu, por exemplo, pego um paciente que eu não sou muito, não gosto de trabalhar com certo tipo de patologia. Eu prefiro passar para um colega e falar, olha, faz aquilo que eu posso trabalhar, se for emocional, se for físico, dentro do que eu posso, eu faço, depois te passo. Porque, às vezes, a gente tem que saber também os limites da gente, né? As pessoas, às Uhum. vezes, querem tudo e não é. Como você não trabalhava com ergonomia, indiretamente, as terapias que você faz, vamos dizer, de educar, seja quem trabalha em fábrica ou trabalha em escritório, você está passando uma energia também, porque ela é Sim. saúde, né? Você transmite saúde para eles de uma maneira educando, mostrando que aquilo olha, não faz isso que está errado, faz aquilo que vai ser melhor, vai potencializar mais sua saúde. E foi ali que eu entrei nas integrativas, porque chega um momento que a gente dá conta da ergonomia, da fisioterapia do trabalho, a gente arruma o posto, corrige, faz as melhorias, faz campanha de prevenção, mas aí ainda você vê gente no ambulatório, você vê gente com queixa, você vê empresas ainda nos contactando. E quando você tá lá na, sei lá quantas sessões, a pessoa, é porque acontece isso com meu marido, porque acontece isso com meu filho, que acontece com meu pai, com a minha mãe. Aí você fala, tem o biológico, tem o biológico. Então, assim, segue-se. E eu sempre falo, as pessoas. Alguns pacientes já me perguntaram também, Diogo. Então depois que eu faço atendimento desse, eu tô desbloqueada, tá tudo certo, deu? De um trauma, sim. E quantos anos que a gente não faz todo dia? Todo dia temos traumas, isso não tem Todo como dia. fugir todo dia. Porque é igual, por exemplo, você falando, né, da maneira que você age, seja primária ou secundária, se você consegue cobrir todas essas áreas, poxa, você fica. Não é que você queira ser ambiciosa, né? Mas, poxa, você quer dar o seu melhor para aquela Uhum. empresa ou para aquela situação, aquelas pessoas que estão ali na sua frente. Eu penso assim também que um cliente ou o paciente, que depende de como chamam, né? Se ele fica bem, ele traz 2, 3, 10 pacientes. Então, o interessante é você fazer o máximo para aquela pessoa, que ela fique bem. E aí sim, as coisas começam a correr de uma maneira incrível. Acho que foi o Bruce Lipton O Lipton. que Uhum. é, ele fala nessa parte biológica, né, o que está envolvendo em volta, o que está acontecendo no seu ambiente, né, que pode interferir muito nas pessoas. Então, Isso. tudo isso é muito, muito bacana. E que É, toda live, né? veja, todos os convidados a gente tá alinhando a mesma coisa. E eu dou exemplo para o paciente da pedrinha no lago. O que você pensa, o que você faz e como você faz, repercute no lago e isso volta. Sim. Porque a gente, segundo a Micro, né, ela diz que 20% do que a gente tem de situações de traumas vem da genética. Então, dos seus pais, seus avós, das pessoas que estão à sua volta, porque é possibilidade também de ser de lugar. Então, se você mora numa casa que houve alguma situação difícil, seja uma família que brigava muito, ou teve um suicídio, ou teve algo naquela casa, o risco de acontecer com a sua família é muito grande. Dentro da micro, a gente chama de campo morfogenético, né? Aquilo que está em volta. Para simplificar, é como você estivesse em casa, de repente você sente, poxa, tá chegando meu tio aí, parece que sabe aquela impressão, não sei se você já teve isso. Poxa, Uhum. hoje meu tio vai chegar aí. Daqui a pouco ele bate na porta lá e fala, poxa,
Você vê, é o campo morfogenético seu que está amplo e da pessoa também. Então, há um encontro disso. E aí corresponde no quê? Dessa informação cruzar e acontecer as coisas. Por isso que, como tem o lado bom, tem o lado também que pode acontecer coisas graves, né? Então, são situações que você consegue trabalhar. Aí, alguns falam assim, ah, mas é espiritismo, é isso. Entra dentro de um pouco da física quântica. E física quântica, a gente fala assim, olha, em energia, a gente precisa de alimento para poder gerar energia. Então, a gente, é espírito, não, a gente tem que comer, senão a gente não sobrevive. Então, essa energia que a gente gera, ela pode ficar também. Porque, segundo as leis da física, a energia nunca acaba, ela se transforma, ela continua. Então, dependendo de como essa energia trabalha, ou em volta, ou na pessoa, pode interferir bastante. E aí o meio ambiente também influencia, né? Igual as crianças agora que estão tendo aulas em casa, tá com internet, igual a gente tá em frente ou seja, o celular, o computador. Tem um estudo de uma colega, a professora Érica, da Unifesp, lançou agora esses dias, do doutorado dela, e mostra que as crianças estão tendo perda motora devido ao uso do celular. De Olha. tanto você ficar na frente do celular, ela começa a perder funções. É como a gente estivesse evoluindo ou regredindo. Estamos mais regredindo, né? Principalmente as crianças que já ainda estão formando tudo sua plasticidade cerebral. Então, acaba tendo um atraso em outras situações. Eles ficam muito hábeis em mexer no celular, só que no convívio social, em certas brincadeiras, movimentos. Então, vai começar a ter perda em outras situações. Então, você vê como é que a epigenética, né, que é esse estudo das situações que estão em volta de você, acaba interferindo na pessoa. E, às vezes, a pessoa nem percebe, tá um relacionamento que não tá legal, aí começa uma depressão, depois cada situação vai se juntando, né? E a micro mostra isso, que como fosse chaves, né? Até tem um mapinha aqui, não sei se vai dar para ver bem, consegue visualizar mais ou menos? Sim, dá para o pessoal ter uma ideia. Para eles acharem que a gente não tira da cabeça e nem de uma bolinha mágica. Não, a micro ela foi desenvolvida pelo Benini com o Grosjean e É tem verdade. mais de, foi acho que em 83 que eles começaram a desenvolver e depois foi crescendo, chegou no Brasil em 2003 e eu entrei em contato com ela em 2008 para ter uma noção, mas fiz o curso, a formação comecei em 2014 para 2015 e a partir disso eu até tenho uma atualização para fazer agora era para ser em maio, foi mudado para outubro com o francês, o Benini, que é o MKE. Já fiz, mas sempre estão lançando coisas novas. E, por exemplo, esse mapa que eu mostrei é um mapa que você busca se a pessoa tem depressão. As pessoas chegam muito do consultório. Hoje em dia, todo mundo é depressão, depressão. Só que você pega, vai fazer o teste, você percebe que não é. Aí, ou é uma fobia, ou está relacionado a uma confusão que a gente chama confusão em G, porque chegou uma informação e te machucou. E aquilo ficou remoendo. E aí você entra numa situação que você não quer ter as pessoas do seu lado. Poxa, ninguém me entende. Só que você, inconscientemente, você age, poxa, só eu tô errada, mas, poxa, eu só tô certo, eu tô certo. E as pessoas não querem informação, fala, vem para mim. E você, não, eu tô certo, você tá errado. Aí as pessoas se afastam. E se afastando, as pessoas acabam caindo numa depressão verdadeira depois. Por isso que, às vezes, eu brinco que são chaves. Você pega uma chavinha, um evento traumático agora, pode ser do seu pai, pode ser dos seus avós, ou pode ser muito próximo também, é possível. Então, juntando alguns eventos, de repente desencadeia uma síndrome do pânico, de repente lança, por exemplo, a pessoa fica um problema de pele, psoríase, hoje em dia está estourado, as pessoas ficam estressadas, porque foi um gatilho que houve. Então, às vezes, poxa, eu discuti lá e, de repente, surgiu um problema mais grave. Então, o corpo humano, ele fala com a gente. Falta a gente interpretar. E isso, voltando para a kinésio. A kinésio é espetacular. Você consegue mostrar isso no corpo. Eu fiz com você, lembra que fizemos Aham. via WhatsApp, com um vídeo. Então, é muito 10. As Muito pessoas, legal. quem for profissional da área, ou até quem não for, porque tanto a kinesiologia, a LAI ou a sétima costela, qualquer profissional pode fazer, seja da saúde ou não. Porque eles abriram esses cursos, né,
uma maneira que você pode tratar as pessoas, porque não é nada invasivo, é algo que não tem contraindicações, então é muito suave. Isso é uma medicina que já vem desde da China, tem algumas posições que eles colocaram do México, tem alguma coisa da Índia, da Tailândia. Então, o professor Vollmer, ele captou todas essas informações. É como você, como eu, a gente vai trabalhando com várias técnicas e, de repente, poxa, está surgindo uma nova, ou eu consigo usar alguma coisa aqui, de lá, de repente, poxa vida, se eu fizer nessa linha, eu consigo ter uma melhora melhor da pessoa, né? Matei o É. português agora, mas uma melhor. E aí você vai por uma linha mesmo, né? Então, eu sou assim, às vezes, o pessoal que é da micro, às vezes até me critica. Porque foi, poxa, não pode usar uma coisa, não pode usar outra, tem que fazer só a micro pura, porque... Eu falei, gente, eu faço o que é e... Olha, isso aqui é da micro, isso é da kinésio, isso é da LAI, isso da osteopatia, isso da sétima costela. E aí as pessoas, poxa, olha, para mim, teve uma senhora que falou assim, para mim a LAI é melhor. Aí eu falei, mas eu até perguntei, o que é LAI? Ah, esse negócio do martelo. Até tem umas ferramentinhas aqui, ó, que a gente usa, Olha chega, lá! Aham. ó, aqui tudo emborrachado, aqui tem a madeirinha no meio, emborrachado. Então você pega, depende, se for articular, você trabalha com vibração, porque se você faz um tipo de vibração, você consegue que essa articulação ela relaxe, haja melhora da nutrição, da circulação em si, e ela consiga restabelecer-se, entende? Aí você tem uma colherzinha, que seria o guachá, lá não lembro se é do México ou da Índia, acho que é da Índia, que o professor Valmir, ele achou por um acaso uma colherzinha chinesa, que você consegue pegar em certos pontos, de uma certa maneira, com uma técnica, tirar uma dor de uma pessoa assim em questões de minutos. Fazer o socorro. Depois você pode fazer um tratamento mais avançado e tal. E ou mesmo as compressões, que é muito parecida, aquela pressão de bola que você solta da osteopatia também, que Sim. envolve também, sabe? Então, você vê que não tem uma técnica pura. E nenhuma técnica é melhor que a outra. Cada momento, às vezes você precisa ter o feeling de, poxa, eu não faço acupuntura, eu posso passar para alguém que faça, né? Então, Isso, isso importante. é bacana, né? Então, você consegue, sabe, mostrando para a pessoa, poxa, olha, meu limite é isso, seria interessante você ir para tal pessoa. Às vezes a pessoa vem, olha, eu trabalho com RPG também. Então, o RPG, você olha a pessoa, olha, eu posso fazer a osteopatia, as manipulações, os estralos, a liberação visceral, a craniana, tal, deixar você o mais normal possível, né? Trazer a normalidade, a homeostase. Só que, de repente, a pessoa ela tem uma pisada errada, ou já tem uma deformidade que você não vai conseguir melhorar aquilo com manipulação. Aí fala, passa na tal pessoa e faz uma palmilha que, poxa, vai ter um ganho espetacular. Você vai diminuir aí, tá com 20 sessões para fazer, você vai reduzir em muito a quantidade de sessões, sabe? Então, assim, tu vai mostrando. As pessoas às vezes falam assim, Diogo, pensa que você não gosta de ganhar dinheiro? Eu falei assim, não, eu quero que você fique bem e aí as coisas vão fluir, não tem, né? Porque a Maria tem alguns, assim, cada um é cada um, mas tem colegas que pensam, não, então, esse aqui tem que pagar a faculdade do meu filho, né? É como se fosse a história do advogado lá, não, enquanto não terminar pagar a faculdade do meu filho, eu tenho que fazer isso. Então, Mas eu acho que tem quando essa... a gente faz honesto, a gente faz com coração, faz de boa intenção, o paciente, na maioria, eles entendem. Eu, pelo menos, a minha educação da fisioterapia do trabalho é essa. Ah, Quando a gente faz um tratamento dentro da empresa, faz a gestão da saúde de alguns colaboradores, quando essa empresa também não tem ambulatório lá dentro, é essa gestão da saúde que eu falo para os alunos. Você tem que entender que você não é uma galinha que você dá conta de tudo, que o fisioterapeuta dá conta de tudo. Não dá. Você tem afinidade por uma fatia de terapias, enfim, de patologias até que você gosta mais. E assuma isso. E porque é mais fácil você tratar ali rápido com qualidade do que você ficar enrolando, tipo, não, eu só preciso desses aqui porque, né, eu preciso fazer volume no meu mês. Pare com isso. Isso é libertador. Quando o profissional amadurece na fisioterapia, ou independente da sua profissão, amadurece, entende assim, dou conta, não dou, eu vou chamar um colega, e eu acho que é isso que eu admiro nas terapias integrativas, essa comunicação que a gente tem interdisciplinar e multidisciplinar.
Porque assim, sim. não interessa se ele só tem formação X ou Y. Ele trabalha com ferramenta X e ele é bom naquilo. Vamos assumir e desmistificar isso, sabe? Porque assim, a partir do momento que a saúde não é só física e só mental, entra Uhum. vários profissionais aí para ajudar, né, Rodrigo? Diogo, desculpe. Não, então, é o que eu vejo. Eu já trabalhei em fábrica, né, com a parte da Quick, e você vê que você acaba sendo meio que psicólogo. Você é ouvinte, né, de problemas, de situações, igual você falou, foi, poxa vida, e eu era contratado para fazer Quick. Aí depois a pessoa chegava, eu tô com uma situação assim, assado. Vamos fazer uma micro, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu tento sempre trazer o que eu tenho de ferramenta. Olha, não, eu não está no meu limite, é melhor você procurar alguém que possa trabalhar, seja um psicólogo, seja alguém que vá em busca disso, né? E falando só um pouquinho mais da micro, Uhum. a micro, as pessoas assim, mais acham que a gente descobre as coisas, né? Igual que vai através dos mapas, né? Tem o menino com Grosjean desenvolver esses mapas, eles eram osteopatas, então tinham essa percepção do corpo. E eles faziam as manipulações com a osteopatia, a pessoa melhorava e às vezes voltava, seja com um mês, com 6 meses, cada corpo respondia de um jeito. E eles perceberam que se tocasse em certos lugares, liberava alguma situação emocional para a pessoa. E eles foram estudando até chegar, reproduzindo muitas vezes, e percebendo, olha, isso se fizer desse jeito, me libera, vamos supor, o mapa da tatuagem. Você vai lá, busca. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem aqui na testa. Eu faço, de repente, não tem aquela mobilidade do corpo conseguir. Você movimenta o corpo, ele tem aquele o movimento, né, entre as mãos. Se você vai, parece que trava, você não consegue ter. E é porque há alguma cicatriz, porque alguma coisa emocional, alguma situação que aconteceu, está te atrapalhando. E você vai, às vezes, por exemplo, uma tatuagem que a pessoa fez num momento não legal, poxa, eu não estava bem, vou fazer uma tatuagem. Aquela tatuagem pode gerar um momento de agressividade descontrolada. De repente ele está no trânsito, ele saca uma arma ou vai para cima, então ele faz coisas que normalmente foi, poxa, mas eu não sou assim. Porque aquilo foi o gatilho para despertar. Então, juntam os traumas com aquele momento que ele gravou aquilo no corpo, pode desencadear situações assim adversas. E aí você consegue, não é que você vai fazer a pessoa esquecer aquela situação, mas você cria um antígeno, um anticorpo que o corpo próprio ele gera uma maneira de ele passar por situações que, vamos supor que ela passou por uma situação de abuso, que é muito comum. Principalmente Uhum. quando é criança, seja homem, seja mulher, isso hoje em dia tá bem, bem complicado. E aí você faz, se ela ouvir a TV ou alguém falando sobre isso, aquilo passa despercebido para ela. Aquilo já não faz mais, não tem aquela importância que tinha antes. Então tudo isso facilita o corpo, poxa, eu me liberto, né? Parece que é uma liberdade mesmo de você passar mais, se houver uma conversa sobre aquilo, não, lido de uma maneira tranquila. E assim, várias situações, né? A pessoa às vezes ansiosa, ansiosa. Teve casos de pessoas super ansiosas, aí de repente você ia lá, poxa, tinha um caso de abuso. Aí você aí consegue datar, porque dentro da kinesiologia fornece essa ferramenta de você conseguir datar. Aí você, aconteceu tal com 5 anos, 6 anos, ou a idade que for, e aí essa situação está te gerando isso, essa ansiedade. A pessoa, poxa vida, mas. E esse abuso, por exemplo, foi do meu pai, ou de um tio, de um avô, alguém que seja. E você, poxa, mas ninguém sabia disso, eu nem contei para psicólogo, não contei para psiquiatra, para ninguém. Como que você sabe? Eu falei assim: olha, eu busco no corpo, interpreto nos livros, que tem os mapas, né? Então, não é assim, porque eu acho que é X. Não, tem uma ciência por trás disso. E não Então, é eu místico. busco isso e passo para a pessoa. Às vezes, igual o Grosjean Beni fala assim, gente, não passe muita informação para o paciente. Não passe porque, às vezes, ele fica, vamos dizer assim, o famoso, não sei se conhece o inculcado. Na minha região, que às vezes ele está inculcado, que fica pensando naquilo, né? Então, você deixa a pessoa inculcada. Mas se você, o brasileiro, ele é curioso. Eu não vi um que não queira saber. Se você atende, por exemplo, uma criança, então você não começa, não vai falar certas coisas que aconteceu com a criança. Mas você passa para a mãe, olha, depois aconteceu isso, conversa à parte. Mas, assim, em criança, muda comportamento, muda relacionamento, assim, entre os pais, o aprendizado.
ocorre um aprendizado muito bom. Então, ele consegue raciocinar melhor, porque ele se limpa daquilo que aconteceu durante a vida dele, ou dos pais, ou daquele lugar que está incomodando ele. Então, é muito 10 a parte da micro. Agora, mudando um pouco aí para a sétima costela. A sétima costela, você chegou a fazer ainda a sétima, né? A sétima não por causa da pandemia. Teve a pandemia aí. No final de semana que eu fazer o curso, parou tudo. Parou, né? Já era para ter feito em maio avançada. A sétima costela também é muito interessante. Você busca, pelo menos a básica que eu fiz, você busca aquele, por exemplo, eu chego lá no consultório, olha, eu tô com um problema X, ou eu não quero falar, sabe aquele tipo assim, que eu não quero que as pessoas saibam, mas eu tô com um problema, tá? Aí, beleza. Você usa a kinesiologia, dentro da kinesiologia tem toda da medicina tradicional chinesa, né, os 5 elementos. Então, você busca esses elementos, busca os órgãos que podem estar comprometidos. Então, você organiza a pessoa. E aí, organizando todo o sistema, tem as vogais que a gente usa para ajudar a equilibrar a pessoa ficar mais forte. Aí eu tenho um problema de X lá e aí o braço fica fraco, o corpo diz para você. E você, eu falando, de repente ele, poxa, ficou forte. Então eu vou usar essa letra como vogal, como um mantra para mim. E aí certos pontos que são encontrados na cabeça também, que você consegue, isso foi relacionado a arrependimento, foi relacionado a situações de preocupações, de ansiedade, disso, daquilo. E fazendo a sétima costela, que ela pode levar de 1 a 5 sessões, depende do caso, você questiona também no corpo da pessoa. Às vezes, com uma sessão, a pessoa fica muito bem. Às vezes, ela tem uma melhora, depois você continua fazendo, ela vai... Porque são situações que levaram muito tempo para levar a pessoa àquela maneira de ficar doente, ou seja físico ou mental. E você, fazendo isso, o que acontece? Eu ficava preocupado porque eu tenho medo de barata. Se eu ver barata, eu me assusto e tal. Aí o que acontece? Quando você vê uma barata, aquela informação que era da barata que me dá medo, ela não está naquele lugar. Ela vai caminhar. E aí você fica pensando, e quando você pensa, a barata já foi embora. Então você perde medos, perde até partes de pessoas que tiveram aquelas pintas, sabe? Parece um câncer. Teve uma colega que ela fez e sumiu. Foi incrível, assim, de você perceber, você vê o corpo se autocura. Você dá condições para ele e ele se equilibra. Então é super bacana essas terapias que, sabe, você vai fazendo, você vai se empolgando e sempre aparece algo diferente, você quer correr atrás, buscar mais informações. Sim. É gratificante mesmo, como diz. E as pessoas têm essa capacidade, porque o cérebro que adoece é o mesmo que cura, né? Então, a gente fica, poxa vida, mas eu vou atrás daqui lá em São Paulo, por exemplo, eu moro em Sete Barras, interior de São Paulo, dá 200 quilômetros. Eu vou lá porque tem um cara que faz um negócio. Mas se a pessoa já tiver aquela vontade de cura, e aí buscar alguém próximo mesmo, ele consegue de uma maneira muito eficaz, né? Então, tem essas condições de você conseguir melhorar sem precisar, eu preciso de X, Y lugar. Igual você. Quando eu fiz em você, né? Você percebeu que teve umas mudanças. E aí você foi procurar outras pessoas. Poxa, e hoje nos reencontramos, depois de quase 5 anos. Aí, você vê como que é o mundo. O que você faz, você recebe, né? Se você faz bem, recebe bem. E assim... Isso, e olha que na época, a história eu contei lá na primeira live. Você me atendeu em dezembro ou novembro, quando a gente fez o curso juntos. E eu fui fazer uma viagem, acho que, sei lá, em junho. E eu percebi que eu não tive mais o sintoma que a gente tratou naquela consulta. Meu marido falou, você não tomou. Eu costumava ter o remédio em casa. Meu marido, olha aqui os remédios, você nem usou faz tanto tempo, deu. Mas na hora deu o Diogo, eu falei, mas será? Deu bem assim, mas será? Como é que funciona uma vez só, né? Mas veja que eu levei meses para perceber. Então, daí foi quando eu te liguei. E eu e meu marido, a gente ia atrás de você lá em São Paulo, né? Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso fazer a sessão com você, eu quero saber quando você vem para Curitiba.
e você muito calmo, não, vamos ver alguém aí em Curitiba, perto de Nem você, quero. não sei o quê. E é a admiração que cresce, e é bem isso, tipo, outro profissional vai dar conta em outro momento, com outros recursos, e tudo dá Às certo na vezes, hora certa. às vezes acontece isso, porque também vai muito da afinidade da pessoa, né? Você, por exemplo, Sim. você teve muita afinidade comigo, né? E fazer lá. De repente você possa indicar uma pessoa, mas aquele campo morfogenético que eu comentei, Aham. às vezes não bater com aquela pessoa. Então, é interessante, poxa, olha, eu não fiquei bem contigo, vou mudar de profissional. E como tem pessoas que chegam para mim e falam, não gosto, né? Não quero fazer. Então eu aceito, de boa. Não, como diz, você tem as pessoas certas para você, né? Sim. Até foi na micro mesmo, foi uma coisa assim, eu fiz o básico, o ABC, né? E aí precisava 6 meses para fazer depois o P2, P3 e por aí vai. Depois ir pulando. Começou a aparecer paciente, por exemplo, um vaginismo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com vaginismo? Eu não sou ginecologista. Aí liguei para o professor Rodrigo. Falei, professor, tô ferrado aqui, cara. Eu não sei o que eu faço. Não, siga as setas. Falei, então tá ótimo, vamos seguir. Fiz isso numa quarta-feira. Quando foi domingo, a guria me ligou, poxa, eu consegui, até foi meio na época do MSN ainda, né? Ficou meio estranho assim, e conseguiu, né? Ela, poxa, foi, tá, você não me atende a minha tia? Aí eu, beleza, mas tá. Aí fui atender a tia dela, de repente com síndrome do pânico devido a um assalto, uma coisa que aconteceu, sabe, você consegue datar muito próximo da data. E ela falou assim, Diogo, você estava no assalto? Porque foi Ah, nesse dia que eu falei assim, meu Deus do céu, para você ver como que é sinistro. Tanto que tem uma paciente, dona Olga, até eu falar o nome dela, que é tranquilo. Ela fala para mim assim, Diogo, você faz, parece que você não acredita no que você faz. Eu falei, não é que não acredite, é que eu fico abismado mesmo. Sai coisas assim que você vai interpretando aqui, a pessoa, poxa, mas foi isso mesmo. Aí eu falei, olha, o importante é você ficar bem, né? As coisas, o que passou vai ser passado e aprendeu com aquilo e as coisas seguem, né? E aí, às vezes, a pessoa, mas eu tenho que fazer quantas sessões? Eu falei, olha, tem pessoas que com uma sessão uhum. ficam, maravilha. Tem pessoas que duas, três. Normalmente, uma sessão é porque, assim, cada profissional trabalha de uma maneira. Eu gosto de fazer todo o MKE, que é a microevolutiva, eu acho muito completo do Benini. E faço, como eu tenho a formação completa até o P9, eu faço os globais, que é questão de minutos. Caso tenha alguma coisa, eu vou. Aí alguns falam assim: mas não é muita sobrecarga para o corpo? Eu questiono na kinesiologia. Posso fazer? Pode. Não pode? É. Opa, parei. Às vezes você está fazendo, por exemplo, a LAI, você está lá, pá, faz a manipulação, pá, aí melhorei bastante, eu já consigo levantar o braço, tá mais legal. Aí eu vou questionando, eu posso trabalhar mais? Sim. Aí eu vou buscando os pontos onde preciso trabalhar. Eu posso trabalhar? Não. Olha, chega por hoje. É. E aí as pessoas, mas, poxa, você fez só os 15 minutos, mas para mim fazer esses 15 minutos, precisei ó, tempo de Bem, aprendizado para poder chegar aí e o anos-luz aqui a prêmio que gente você estudando teve. de madrugada. Nem diga. E acho que eu comentei com você que sou agricultor também, mexo com banana, né? E aí eu tenho sítio, eu brinco que a fisioterapia é a minha diversão, porque é uma coisa que eu amo. A banana me dá o suporte, né? Ai, que Graças legal. a Deus. E a fisioterapia, uma falou assim, mas Diogo, você podia cobrar X, Y. Eu falei assim, olha, eu cobro um valor que eu acho. Às vezes vem um paciente lá veio fazer a fisio normal, que é mais em conta tal. Aí eu percebo que a pessoa tem, como já teve um caso de uma senhora que, sabe, você bateu o olho, você acaba tendo um feeling, né? Falei, dona, vamos fazer a micro? Ela, o que é isso? Foi uma coisa assim, mas é mais caro. Eu falei assim, não, eu vou cobrar o mesmo preço e vamos lá. Fiz, de repente fui ver, ela tinha um sentimento de culpa, que culparam ela, pra você ter uma ideia. Você vê como que é as coisas, às vezes, por exemplo, nós somos irmãos. De repente eu quebro um copo e te culpo. E você aceita essa culpa. E você carrega pro resto da vida isso. É E o dela verdade. foi assim. Teve essa situação que ela era pequena, tinha 3 anos, estava com o irmãozinho, era uma família de degrauzinho, sabe? Assim, morava em sítio. E no fundo da casa dela era um pasto. E aí o que aconteceu? Ela estava com o irmãozinho nas costas, já com 3 aninhos, mas já estava, era tempo que tinha que cuidar do caçulinha, Sim. né? E de repente a novilha que tinha dado cria
ela pegou, veio para cima. E caiu, derrubou o irmãozinho, ela correu, acabou a vaca, né, já passando por cima da criança, acabou falecendo. A criança chegou à noite, não aguentou, acabou falecendo. E isso ela tinha 3 anos quando Tadinho. aconteceu. E ela com 70 e poucos anos agora, quando eu fiz. Isso já há alguns anos atrás que eu fiz com ela. E o que ela chorou, dela lembrar, foi assim, me culpavam por isso, Diogo. Como que você acha uma coisa dessa? Eu falei assim, olha, eu te passo a data. Aí a pessoa, poxa, foi isso. Na hora vem o link do acontecimento. Aí tem pessoas, mas eu não lembro de nada. Não tem problema. O que o corpo registrou, você consegue trabalhar com isso. E fazer com que o corpo se equilibre de novo, né? Busque essa homeostasia, esse equilíbrio. E é fantástico. A micro, eu brinco que a osteopatia foi um namoro e a micro foi um casamento. E agora eu tô Ah, que com a sétima legal! costela que não posso. Tanto com a Lai e por aí. Quem sabe você está fazendo acupuntura também, não tá? Ou Não, não? não, não. Eu tô agora intensificando as terapias integrativas mesmo, né? Tá. Eu tô, devido a tanto a Lai como a sétima costela, às vezes tem algumas alterações do fígado, do rim, disso, e aí tem pontos de acupressão, não são com agulhas, são com as mãos. E aí você pega, de repente, naquele ponto lá, você testou no corpo, até tem uns testes que Uhum. você faz aqui, né? Se tem força ou perde força. Eu tenho problema do fígado. Puxo, não abre, tá legal. Aí eu bato do estômago, abriu. Aí o que acontece? Eu tenho que sedar, eu tenho que tonificar. Aí eu, tá firme, opa, eu tenho que tonificar. Aí eu vou no ponto onde que está a relação ao fígado, tem uns mapas, né, como sempre. Você vai lá pegar na mão e às vezes, não sei onde que é o pontinho certinho. É aqui, aqui. Não, você cobriu, ainda mais eu que tenho uma mão de raquete. Aí eu vou lá, cubro outro ponto, de repente você começa a sentir na pulsação o corpo equilibrar-se. Aí você vai retestar, poxa, olha aí, depois tem um relato da pessoa, eu melhorei do meu estômago, eu melhorei do meu fígado, eu tinha um problema da tireoide, disso, daquilo, começam a se encaixar, sabe? E você vê, poxa, hoje é legal fazer isso. Aí tem pessoas que gostam de vir como prevenção, que seria ótimo, como Uhum. aconteceu com um caso de uma paciente que eu estava atendendo. A irmã dela ligou, a irmã dela morava na Alemanha. Aí falou assim, mana, eu tô na fisioterapia e tal. Aí ela falou assim, poxa, mas procura um microfisioterapeuta. Eu sei que aí no Brasil vai ser difícil, né? Que Porra! aqui na Alemanha, falou uma cidade lá que eu não sei nem dizer o nome, que aqui é algo que trabalha em hospitais, é preventivo. A pessoa vai, eu estou bem, eu vou lá fazer para me manter bem. Eu não vou para me tratar. Eu já vou para. Seria um conceito ótimo aqui no Brasil, né? Colocar isso como prevenção. Aí ela falou assim: você não imagina, eu vou fazer a micro com o fisioterapeuta aqui. Aí ela falou: meu Deus, você Legal! tem no Brasil? Aí eu fiquei todo cheio. Falei: poxa vida, eu tô adiantado. Mas é legal. Tanto que, às vezes, quando o coordenador da faculdade aqui, da Unisep, onde me formei, ele me chamou algumas vezes para fazer palestra sobre a micro, né? E eu falo para os alunos, eles ficam assim, abismados, né? Com a maneira, até alguns que já passaram comigo. Só que é um curso caro, né? Infelizmente, é um curso caro. O Salgado, que é o Instituto Salgado, que domina, ele tem a chancela francesa, né? Então, eles, Sim. infelizmente, trouxeram, tiveram todos os gastos e tal, mas o benefício que traz é incrível. Como todas as outras terapias, né? Então, você vê que às vezes, igual a sétima costela, é uma terapia simples, uma técnica até bem rústica, assim, e você vê a pessoa, poxa, eu tinha medo de entrar no hospital ou passar no médico. De repente, a pessoa entra, poxa vida, mas eu já estou aqui, sabe? Aquela informação que estava parada, ela caminhou e as coisas foi rolando, né? Então como diz, libertador. É libertador. Então, assim, faltam 10 minutos para a gente acabar a nossa live. Viu Eu como é estava falando para você rápido? que eu tô com vergonha de falar e eu falo mais do que a boca, né? Mas é muito Então, gostoso, né? Vai muito rápido. não, Então, assim, sim, eu que gosto. por enquanto, a única pergunta que apareceu aqui foi Sim, se você atende em Itapeva. Acho que é São Paulo, né? Itapeva, sim. Eu estava indo, agora com a situação que teve da pandemia, tá parado. Foi até a Vivian, né? Que ela mora em Sorocaba. Aí às vezes ela monta um grupo lá em Sorocaba, às vezes a gente vai para Itapeva. Então ela que organiza essa parte, né? Então a Vivian que é meu braço direito para lá.
Que Ela legal. tem, você vê como que é interessante. A Vivian, ela tem um pet. Você vê, não tem nada de clínica, nada. De repente ela veio e passou comigo. Aí ela falou assim, Diogo, dá para você vir para Sorocaba atender? Eu falei assim, mas, poxa, para uma pessoa, né? Aí, não, eu arrumo um grupo. Aí me arrumou o grupo, a família dela. Aí atendi e tal. E da família dela foi se espalhando, sabe? As pessoas, amigos dos amigos dos amigos. De repente eu estava indo ficando 3 dias lá em Que Itapeva, em legal. Sorocaba, sabe? Aí você vê que as coisas, as pessoas melhoram, né? Você vê a diferença. As pessoas relataram, olha, poxa, eu tinha uma dificuldade X e estou super bem, sabe? Como também há casos, né? A gente fala só do que é interessante. Poxa, é bacana, todo mundo fica bem. Não, teve caso que a esposa ligou e falou, Diogo, olha, minha dor na coluna, tá tudo bem, tudo beleza, mas meu marido não adiantou nada. Eu falei, poxa, então vamos trabalhar outra terapia, né? Sim. Não, a gente tentou. Então, para ele, aquilo ou não era o momento certo de fazer, porque às vezes acontece muito de a esposa vir, eu quero que meu marido vá. De repente ele chega, não sei o que eu vim fazer aqui, mas a minha esposa me mandou. Aí você faz, o cara fica, meu Deus do céu, cara, você é um bruxo? Eu falei, não, é seu corpo É. tá comunicando. É muito bacana. Mas assim que retorne essa situação aí da pandemia, vai ter a tendência é voltar para Itapeva de novo lá atender. E como na Ilha Comprida, em Pariquera, talvez eu volte semana que vem já para Pariquera, nas terça-feira, segunda, quarta e sexta na Cliniprev, quinta-feira atendo aqui em Sete Barras, ou depois do horário, das 6, depende assim como que está a correria, né? A gente vai agendando e consegue Que trabalhar legal. com físio normal, seja as terapias integrativas. É Ó, muito daí. acabou de vir uma pergunta aqui, ó. Uhum. Ó, nós pais, se fizermos micro, conseguimos trabalhar com traumas dos filhos? Só para você ter noção, a gente tem quase 7 minutos. Se você conseguir explicar alguma coisa rapidinho, eu agradeço. Qual que é a simbiose que tem entre filho e Então, mãe, essas coisas? família. Então, tem essa parte da genética, que é possível ter passado situações, porque no parto, durante a gestação, aquelas situações que a mãe passa, ela pode passar para o filho. Vamos supor um exemplo, que a mãe, ela soube que estava grávida, de repente ela não quis ter relação sexual. E aí o marido, poxa, quero. Aí o homem é um pouco danadinho, quer, e ela acaba cedendo. Aquilo entra como fosse um abuso para a mulher. E aí o que acontece? Aquela criança, quando nasce, às vezes acontece dela ter, é como ela tivesse, poxa, eu sofri um abuso quando criança. Já aconteceu de um caso de atender uma pessoa que era pedófila, e você não pode denunciar, não pode isso, aquilo, mas o que acontece? Quando eu fiz nele, quem sofreu o abuso foi o pai. E ele tinha aquilo na cabeça dele que ele sofreu e ele estava reproduzindo, ele queria também fazer o mal do mesmo jeito que ele foi. Você vê como que aí ele chorou, ele, cara, não quero mais fazer isso. Você vê como que muda a cabeça da pessoa descobrindo a origem do problema. Então, ou você pode tratar, a micro tem essa técnica de você tratar os pais, mas é como o pai se passasse pelo filho. E aí Sim. você é o campo morfogenético. Você consegue tratar a criança através dos pais, ou da mãe, pai, tanto faz. Ou às vezes o marido não quer vir, você pode fazer. Mas se a pessoa fizer, vamos dizer, uma força, uma energia maior. Né? Acaba tendo uma energia maior. Porque a Sim. pessoa está predisposta a melhorar. Né? Mas quanto até eu vi uma questão lá do marido, é bem bacana de ver que hoje em dia já está começando a igualar. Os homens estão indo fazer a terapia e mandando a esposa, sabe? Não é só a esposa faz e você vê que as coisas estão evoluindo. Então, eu estou vendo que os homens estão se entregando. Poxa, eu quero um relacionamento legal, eu quero viver em paz, eu quero ter harmonia, eu quero ter saúde, porque é o bem comum, né? A família toda fica bem. Porque é assim, às vezes um faz, aí o que acontece? Você limpa, pega um peixe e trata ele. De repente o aquário não está legal. As É, pessoas, o marido, o filho, o lugar, tem tudo um envolvimento. Então, geralmente o que acontece é assim, você atende um, acaba toda a família vindo. É até bacana. Aí a pessoa às vezes faz, né? Porque eu falo, gente, não haja por impulso. Você fez, poxa, bacana, tal, legal, tá. Espera o resultado. Se você sentisse que melhorou, legal, agora eu vou mandar meu marido, vou mandar meu filho, ou trazer meus amigos. Porque quando o aquário é limpo,
é outra coisa. Eu vejo pela Vivian, né, lá de Sorocaba. Ela fala assim, Diogo, o depoimento que ela falou para mim, assim, que a mudança que houve em volta dela foi muito grande. E, sabe, é uma maneira, assim, gratificante de sentir que você fez a diferença, né? Que você ajudou a mudar as pessoas e elas se sentirem normais, né? Ai, nem Como... fale. É muito, muito bacana. Aí o pessoal fala, ah, mas você mexe, né? Querendo ou não, a gente mexe com as energias, enfim. Você não fica cansado? Eu falei, não. É tão gratificante ver aquela mensagem quando eles mandam, às vezes no mesmo dia, ou dias depois. Ah, é muito gostoso. Nossa, isso é Não, combustível. com Meu amigo, certeza. finalizou, mas eu Já gostaria. foi. Já viu? Deixa eu E o pessoal está Então, pedindo mais, a gente pode pensar numa outra proposta em julho. Então, primeiramente, que minha ideia foi agradecer muito a diferença que você fez na minha vida em todos os sentidos. E foi muito bom conversar sobre cura, doenças, sintomas. O pessoal que gostou da técnica aí de São Paulo, da região próxima dele, tira dúvida direto no direct dele, segue ele, veja as postagens, né? Eu também aqui posso tirar dúvida, posso. E foi muito legal, porque desde que eu comecei as lives, o pessoal já vem começar a tirar dúvida e eu já mando para tal profissional, ou se eu dou conta. E assim, a gente se ajuda, é uma comunidade e que espero que o mundo se torne algo muito melhor depois de tudo bem isso bacana. que está fazendo a gente refletir. Com certeza. Tem gente perguntando, vai ficar gravado no Instagram, né? Vai Fica, né? ficar aqui no meu IGTV. Daí eu vou marcar Ah, você e vai aparecer na tua linha também. ótimo. Tá ok, então. Que beleza. Mas, olha, tem muita coisa. Eu até marquei alguns tópicos aqui, mas tem, olha, dá para Fica falar para há julho, muito hein? tempo. Eu tô sentindo que eu vou ter que fazer com todo mundo para julho. A gente Dá faz para uma vez fazer ao mês aqui agora. algo com todos, né? Ao mesmo tempo, seria punk o negócio, ia ser Eu bacana. já falei, eu acho que o Instagram logo, logo podia fazer 4 quadradinhos. Imagine todo mundo trocando ideia, ia ser maravilhoso. Eu já fiz com uma microfisioterapeuta. Ontem foi uma consteladora. E olha, o negócio vai ficar melhor. E vai ficar. Ó, gente, Não vai. semana que vem vai ter na segunda, na quarta e na sexta. Opa! O pessoal tá para ver esse horário, quais horários melhor, né? Dá para fazer uma enquete para ver qual o melhor horário para. Eu sei que às vezes é difícil para gente que está a correria o dia todo, mas às vezes dá para encaixar um horário legal aí e as coisas funcionar também. Ó, mas Só que é acho que para mais. uma sexta-feira a gente ó, bombou. Pelo que eu vi aqui, deu 30 e pouco, 40 e pouco. Foi bacana, foi bacana. E assim, ó, quem tinha que estar aqui para ouvir, ouviu, foi maravilhoso e vai servir no coração para alguma coisa. Não, vai tocar muita gente. E a gente também, né? Quando você ajuda as pessoas, você se ajuda, né? Você se trata. Porque, Isso, olha, todos os dá, dias. dá um retorno, dá um retorno muito bom. As pessoas que eu conheci, o Rodrigo, o Valmir, e entre a Sueli, muita gente, sabe, do caminho dentro dessas terapias, que, meu Deus do céu, poxa, faz uma diferença na vida da gente, né? A Margot, com o marido dela, tem uma galera aí que é incrível. E eu acho assim, todas as terapias são válidas, né? A gente tem que Isso. ir só buscando olha, isso vai encaixar legal em você, isso, aquilo, e aí as coisas vão fluindo e todo mundo fica bem. Como diz, as coisas dão muito certo e a gente Isso acaba aí. sendo feliz. Eu fico olhando aqui o tempo todo porque eu tenho o cronômetro, daí antes que Não, caia tudo. eu não tenho nada aqui, então não sei. Mas agora falta 1 minuto, só aquele minuto da despedida. Opa. Carla, agradeço demais. Eu até estava com receio de fazer a live, falei, poxa, minha primeira live e tal. Eu gravei esses dias um vídeo sobre micro e tal, tá no YouTube. Mas foi muito bacana, eu gostei demais e agradeço por você ter me chamado e os elogios que você me fez. Poxa, como diz, ganhei o ano, a vida. Muito Imagina! bacana. Valeu a pena. Então Espero um tá. dia encontrar aí e tomar um café aí. Isso, agora sim. Com o marido aí, nós vamos ter que conversar um pouquinho e tá Isso ok? aí. Então tá bom. Um beijo para todos que participaram Valeu, e um bom agradeço a final de todos também. semana. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Vejo vocês semana que vem, segunda, quarta e sexta.